Stapakaya cha namasya Sarvadharma Svarupi Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pela sua vida e ensinamentos reuniu o coração, o essencial de todas as religiões e vias, reencarnação primordial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Sri Ramakrishna, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, com muita alegria, damos início a mais um capítulo desta leitura e contemplação do Néctar dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, leitura do Sri Ramakrishna Kathamrita, obra trazida a nós pelo discípulo direto de Thakur, Mahendranath Gupta, que entre os anos de 1882 e 1886 conviveu com o mestre Sri Ramakrishna e depois, no início dos anos do século XX, em 1902, começou a publicar artigos trazendo essa coletânea que nos anos 30 se tornaram então as edições dos volumes, 5 volumes do Sri Ramakrishna Kathamrita, que chegaram depois, na década de 40, no Ocidente, numa adaptação conhecida como The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna. E a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, começou então, já nos anos 2000, começou a ser publicado em inglês completamente o Sri Ramakrishna Kathamrita, não é? Que é esta tradução que estamos aqui lendo, não é? O Sri Ramakrishna Kathamrita traduzido para o inglês. E aqui estou, evidentemente, lendo a parte traduzida, não é? Hoje estamos no dia 28 de novembro de 1882, se não me engano. 82 ou 83? De 1883, 28 de novembro de 1883. Estamos ainda naquela reunião na casa de Jai Gopal Sen. Sri Ramakrishna está conversando com devotos. O tema começou com como ser um homem de família, como ser uma pessoa que está no mundo e ainda assim, não é? Estar unido a Deus. E a conversa se desenvolveu de tal maneira que Sri Ramakrishna estabeleceu muitos pontos e em um ponto decisivo da conversa contemplou-se a conciliação do ensinamento de Sri Ramakrishna com o ensino do Vishishta Advaita Vedanta, a doutrina que diz que, de fato, na essência, tudo é Brahman, mas dentro dessa essência existem realidades eternas, ou seja, Brahman com qualificações, Jagat e Jivas. As almas eternas existem como geradas pelo poder primordial, a Shakti de Deus. Então, ao contrário do que ensina a doutrina do Advaita Vedanta, que essencialmente a realidade última é apenas e tão somente Brahman, o ser supremo. Ou seja, o universo, os seres e as almas são todas manifestações e, na verdade, são este único Brahman, de modo que os adeptos do Advaita Vedanta, os monistas, dizem: eu sou o Brahman. O que Sri Ramakrishna está ensinando não é isso. Sri Ramakrishna está ensinando que nós somos partes de Brahman. Essencialmente, atomicamente, podemos dizer assim como todos nós podemos dizer que nossos corpos são constituídos de átomos, e todos nós podemos dizer, nesse sentido, que somos todos átomos, todos nós, né? O Sol, as estrelas, cada um de nós somos átomos, nós podemos dizer isso materialisticamente falando. Ainda assim, nós sabemos que existem constituições que fazem existir eu, você, o Sol, as montanhas, o oceano, não é verdade? Tudo isso existe concretamente, nós podemos ver que numa essência existe uma unidade. Do mesmo modo, analogamente, nós podemos dizer aqui a mesma coisa. Então, o ensino de Sri Ramakrishna é nesse sentido. E é por isso que ele fala a respeito de uma unidade, de uma comunhão, de uma busca, de um anseio da alma individual que existe eternamente e é parte de Deus para a sua fonte.
E é por isso que, segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna e de tantas outras escolas e professores e mestres, o nascimento humano é fundamental, porque é no nascimento humano que a alma imortal pode reconhecer-se e buscar Deus. Ok? Então aqui, na última parte dessa conversa que estávamos aqui ouvindo, contemplando, presenciando, aos pés de lótus de Thakur, falava-se a respeito de conhecer Deus, e Sri Ramakrishna dizia, você vai conhecer um fragmento de Deus, evidentemente. Porque Deus é impossível de ser concebido na sua integralidade. Mas um pouquinho que você conheça do verdadeiro Deus, de Deus verdadeiro, é suficiente para você. E ele dava o exemplo, por exemplo, da formiga, que contempla uma montanha de açúcar. Ela pega uma ou duas pedrinhas, para ela é suficiente, ela não precisa pegar a montanha inteira. Então, de todo modo, nós nunca vamos conhecer todas as facetas de Deus, mas nós tendo a contemplação disso que Deus nos permite a respeito de sua face, é o suficiente para nós. Não é? E é assim que nós terminamos aqui a leitura na semana passada e assim continuamos aqui. Então, um discípulo, um devoto, melhor dizendo, que aqui é caracterizado como vizinho, diz, porque Sri Ramakrishna falava também no exemplo, né? Uma jarra apenas é suficiente para você matar sua sede. Você não precisa, né, do reservatório de água inteiro. Na verdade, você nem poderia suportá-lo, o reservatório de água inteiro. Mas aí esse vizinho diz, o que um único jarro de água pode fazer pelos delírios, e aqui a palavra usada é vicaras, ou seja, os condicionamentos, né, os condicionantes que temos de vícios e de pensamentos erráticos, de caminhos que nos prendem. Então, o que um único jarro de água pode fazer com esses delírios que temos? Eu quero conhecer Deus plenamente. Ele está respondendo Sri Ramakrishna dizendo, será que apenas um pouquinho pode ser suficiente? Veja, quando esse vizinho diz isso, o que ele faz é diminuir Deus. Porque ele não está entendendo que um fragmento de Deus cobre toda essa nossa limitação. O que a nossa limitação é? É falta de Deus. Não é? Sri Ramakrishna dizia, todos estão em Deus, mas não percebendo isso, sofremos. Né? Todos estão em Deus, mas Deus não está em todos e por isso sofremos, no sentido de que você não admite, não assimila, não conhece. Então Sri Ramakrishna vai responder a esse. Né? E o subtítulo disso é O mundo, a aberração em seu médico, refugie-se em mim. Esse é o subtítulo. Sri Ramakrishna então diz, sim, isso pode ser verdade, mas existe um remédio para a ilusão no mundo. E aí o vizinho pergunta, qual é o remédio, senhor? E Sri Ramakrishna complementa, a companhia dos santos, cantando seu nome glórias e oração constante a ele. Eu disse à mãe divina, mãe, eu não quero conhecimento, pegue o seu conhecimento e pegue a sua ignorância. Mãe, por favor, conceda-me apenas amor puro aos seus pés de lótus. Não quero mais nada. Assim como é a doença, também é o remédio. O Senhor diz no Gita, ó Arjuna, refugie-se em mim e eu o libertarei de todos os seus pecados. Refugie-se em Deus e ele lhe concederá o entendimento correto. Ele assumirá todo o seu fardo. Então todos os seus defeitos e aberrações serão eliminados. Você consegue entendê-lo com esse seu intelecto? Um jarro né, um jarro de 1 litro pode conter 4 litros? Além disso, alguém pode compreender Deus, ao menos que ele o faça compreender? Então eu digo, refugiem-se em Deus, deixe-o fazer o que ele quiser. Ele tem seu próprio caminho em tudo. Que poder o homem tem? Então aqui ele está esclarecendo o ponto muito notoriamente. O que nós precisamos, Deus sabe. Então, se nós nos refugiamos em Deus, nós nos colocamos sob sua administração. Então, assim, Sri Ramakrishna dá o exemplo que ele já deu muitas vezes. Medidas na vida que nos criam bons condicionamentos. Cantar os nomes e as glórias do Senhor, né? Ter a verdadeira discriminação, dizendo eu sou um instrumento, Deus é o agente, ó Deus, dê amor por ti. Ele diz, né? Eu estou dando aqui para a mãe.
Eu estou dando o conhecimento, estou dando a ignorância. Eu estou dando bondade, estou dando maldade. Tudo isso aqui é a dualidade do universo fenomenal que a mãe gerou. Eu dou isso aqui, ou seja, eu estou abdicando da minha participação nesse jogo, nessa brincadeira, e eu quero apenas o que? Amor por ti. Não é que Deus me ame, é que eu possa amá-lo, porque assim eu justamente me uno a Deus. Quem pode dar esse amor por Deus? Deus. Para quem ele dá? Para aquele que anseia poderosamente. Como é o anseio poderoso? Nascido da abdicação do contato com esse mundo. Gradativamente fazemos isso na medida de nossas possibilidades, se nós condicionamos a nossa vida a essas metodologias. Por que é importante ter um altar? Porque assim lembramos mais facilmente de Deus. Porque assim nos relacionamos com Deus através de um modo possível. Pela sua misericórdia sem causa, Deus nos dá uma forma adorável para que nos relacionemos com Ele. Então temos as escrituras, temos os cânticos, temos os ritos, temos as coisas que nos fazem reforçar a ideia de que nós não somos apenas um animal. Nós somos um ser espiritual. Nós fazemos essas coisas, praticamos isso com constância e ao mesmo tempo rogamos a Deus. O que acontece, segundo Sri Ramakrishna? Nós vamos nos colocando sob a rendição de Deus. Então Deus nos cura através das nossas próprias necessidades, que Deus conhece melhor do que nós. Então, não é aqui uma abdicação da ideia de que nós temos muitos problemas. Definitivamente nós temos muitos problemas. Definitivamente. Mas como nós podemos resolver? Disse Sri Ramakrishna, nós podemos entender Deus completamente pelo nosso intelecto. Então ele dá o exemplo, né? Pode uma garrafa que cabe 1 litro de leite ser preenchida por 4 litros? Não, não pode. Nós não temos essa condição. Entender Deus plenamente não é possível. Então o que nós podemos fazer? Conhecer Deus da nossa perspectiva. Ela não será completa, definitivamente não será completa, mas ela será verdadeira. E isso é suficiente. Então, a angústia que temos é uma angústia puramente intelectual. Nós queremos entender tudo, nós queremos ter domínio das coisas. Nós queremos estar no mando. Nós não estamos. Refúgio é o reconhecimento de que nós somos parte, nós somos pequenos. Nós precisamos de Deus. E nos associamos a Ele como parte. Isso requer uma humildade muito grande. Isso requer a gente abdicar da ideia de que nós somos Brahma. Nós somos parte de Brahma. Né? Então aqui está uma chave importantíssima. Foi assim que terminou aquela 9ª sessão. Agora começamos aqui uma 10ª sessão ainda desse primeiro volume. Não é? Que tem como título Festival no Jardim de Surendra. Thakur se alegra com os devotos. Hoje Thakur veio ao Jardim de Surendra. É domingo, 15 de junho de 1884. Veja aqui uma coisa importante desse Sri Ramakrishna Katarita. A última reunião que tivemos aqui, registrada, foi no dia 28 de novembro de 1883. Aqui estamos meses depois. Meses depois. Em 15 de junho de 1884. Não é no final da semana seguinte. Nós vemos aqui que é domingo, porque era na maioria das vezes que Mahendranath Gupta se encontrava com Thakur era no domingo, que é quando ele podia, ele não estava trabalhando. Mas essa organização aqui, que pega, né, pontos distantes no tempo, é diferente da organização do Evangelho de Sri Ramakrishna, compilado por Swami Nikhilananda, e que fez uma tradução em inglês e uma adaptação. Então, o Sri Ramakrishna Katarita tem esta perspectiva, tem esta organização, que é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, é uma coisa mais linear. Tá bom? Então, aqueles que estiverem acompanhando, de repente, essa leitura pelo Evangelho de Sri Ramakrishna, em algum momento podem ter alguma discrepância na linha do tempo. Né? Muito bem. Thakur desfruta da companhia dos devotos desde as 9 da manhã.
O Jardim de Surendra fica no distrito de... Falou um lugar lá, não vou me ater isso, perto de Calcutá. Aí diz aqui, não muito longe fica o Jardim de Han, que Thakur visitou há cerca de 6 meses. Hoje há um festival no Jardim de Surendra. Ou seja, uma outra reunião descrita no Katanita aqui, está dizendo, nas proximidades. O canto em grupo de canções devocionais, os Sankirtanas, né, começou no início da manhã. As canções são sobre a vida de Sri Krishna em Mathura. Eles descrevem o amor estático das gopis e a tristeza de Radha por sua separação de Sri Krishna. De vez em quando, o Thakur fica dominado pelo êxtase. Ou seja, era esse, né, um dos temas fundamentais, principais desses kirtans, que eram ali entoados, né? E Sri Ramakrishna se envolvia muito com eles. Na espiritualidade de Sri Ramakrishna, o tema Krishna e gopis, Krishna e Radha é fundamental. Fundamental. Porque a perspectiva do ensino de Sri Ramakrishna trata muito de Deus como pai e mãe, do casal divino. Porque Brahma e sua Shakti são inseparáveis. Esse é um outro ponto aqui que é muito diferente da perspectiva do Advaita Vedanta. Porque a ênfase de Sri Ramakrishna é devoção e relacionamento amoroso com Deus, das almas eternas com Deus. Ok? Muito bem. Os devotos ficam em fila na casa do jardim. A cantoria acontece no salão principal da casa. Um lençol branco foi estendido no chão com almofadas aqui e ali. O salão é ladeado a nascente e a poente dos quartos, um de cada lado, e existe uma varanda ao norte e ao sul. Aquelas descrições, né, que Mahendranath Gupta faz a respeito do ambiente todo. Há uma atividade aqui hoje em preparação para a festa de servir Thakur e os devotos. Suresh e Hans estão supervisionando. Os devotos também se reuniram na varanda da casa do jardim. Outros passeiam pelas margens do lago mencionado anteriormente, sozinhos ou com amigos. Alguns param nos degraus de cimento para descansar durante o passeio. As músicas continuam. Uma multidão de devotos se reuniu no salão. Bhavanath, já falamos dele aqui em outra oportunidade, Niranjan, Rakal, Surendra, Han, M, Mahi Macharan, Mani Malik e muitos outros estão lá. Ou seja, alguns dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna estão aqui presentes, né? Muitos devotos Brahmo também estão presentes. Ele falou aqui de Rakal e Niranjan, por exemplo, né? Discípulos que vão se tornar monges, né? E também o próprio Mahendranath Gupta e outros discípulos casados e pessoas próximas. As canções de Mathura estão sendo cantadas. A cantora começa com Gal Chandrika, verso de adoração a Chaitanya Deva, ou seja, Sri Chaitanya, encarnação do século XVI, para muitos uma encarnação divina, ok? Um grande devoto de Krishna, que os adeptos de uma certa escola vedântica consideram como uma encarnação combinada de Radha e Krishna, né? Gaura de Gauranga, de dourado, né? Tinha uma tez que lembrava então a tez da descrição de Radha, dourada, não é? Então, com Krishna com o corpo de Radha, né? Uma mistura, uma mescla. Então, os cânticos são sobre Sri Chaitanya. Existe uma grande correlação entre Sri Chaitanya e Sri Ramakrishna. Muito similar. Muitos aspectos, né? Esse grande fervor devocional, coisa dos êxtases, né? Então, Gauranga recebeu Sanya. Isso aqui, a parte da música está falando quando Gauranga, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele se torna monge. Ele era um homem casado, ficou viúvo. Ele tem um segundo casamento. Mas ainda assim, ele recebe o voto de sannyasi. Porque entendia que assim a sua mensagem seria mais respeitada. Ele estava louco de amor por Krishna. Os devotos de Navadipa choraram de angústia ao vê-lo. O refrão canta: Gal, por favor, vem até Nádia. Significa dizer que, assim como as gopis estavam saudosas de Krishna que as deixou, séculos depois, o povo estava saudoso de Gauranga, porque ele também os deixava. A canção trata dessa correlação entre as encarnações. Não é? Então esse é um ponto importante aqui. Por quê? Essa espiritualidade de Krishna e Gopis e Gauranga e os seus devotos está falando do humor da separação. Isso é um
Tema muito importante. Por quê? E isso é importante na vida de Sri Ramakrishna. Durante boa parte da vida de Sri Ramakrishna, ele foi aquele que chorou amargamente, sofridamente, porque não viu a mãe, porque não via a mãe. E depois chorava pelos devotos que não chegavam. Esse ânimo de sôfrego, amor por Deus, é uma característica daquela pessoa que entendeu que é uma alma espiritual precisa do seu amado. Veja como aqui é diferente do ponto de vista de discernimento, né? Analítico. Não. Na verdade, eu sou Brahman e tudo isso aqui, uma manifestação ilusória de Maya. Não. Esta Maya é a separação. Separação do amado do amante. Para nós que estamos aqui recebendo o ensinamento de Sri Ramakrishna, o chamado não é pelo pensamento da Advaita que diz, não, veja bem, porque eu sou. Não. Anseio é fundamental, lágrimas nos olhos, verdadeiramente, porque eu quero ter amor por Deus, eu quero ver Deus, eu quero estar com Deus. Esse é o sentimento que nos liberta da ilusão do mundo. Qual é a ilusão do mundo? É que nós não precisamos de Deus. É que nós podemos ser felizes com o nosso churrasquinho, com o nosso sexo, com o nosso dinheiro, com as nossas conquistas, com as nossas coisas aqui. Tudo isso é farelo, poeira, tudo isso passa, tudo isso acaba. Todos nós, daqui a pouco, estaremos no nosso leito de morte, sofrendo muito para dar um último suspiro. E esses nossos personagens todos vão passar, assim como os personagens antes de nós passaram. Nós sabemos disso. A morte está diante de nós o tempo inteiro. Ainda assim, estamos agarrados a esta vida como se ela fosse eterna. Porque verdadeiramente nós somos eternos. Mas nós confundimos a nossa natureza com este mundo. Qual é o meio de nos livrarmos desse jogo? Que no final das contas termina sempre em sofrimento. Se nós, reconhecendo a nossa natureza, buscarmos a fonte, buscarmos Deus, o amado e o amante. Ok? É claro que Sri Ramakrishna nos diz: se você conhecer o Deus, o mundo deixa de ser o Sansara. O mundo passa a ser a Lila. É verdade. Mas nesta Lila, você vai buscar transcendê-la para estar com Deus na sua morada. Ok? Muito bem. Claro que você pode estar com Deus aqui também. Deve estar com Deus aqui. O vidente vê Deus no mundo. Não é? Aquele estado da mente em que, mesmo no mundo, ele é visto. Mas ele não é tocado. E essa busca final, esse encontro final é desejado. Mas em algum momento, tal é o avanço, o progresso desta devoção pura, que a simples existência é uma contemplação constante de Deus e o amor está presente sempre. Não há mais sofrimento para esse. Ele vive em Deus. Sri Ramakrishna nos mostrou em sua vida um tempo de grande sofrimento e depois um tempo em que ele estava constantemente vendo Deus. Ele estava com os devotos e de repente ele não estava mais ali. Estava falando com a mãe o tempo todo. Né? Muito bem. Depois disso, desse cântico, né, que compara Chaitanya e seu voto de sannyasi com a despedida de Krishna das gopis, eles cantam sobre a angústia de Radha pela separação de Krishna. Thakur está dominado pelo êxtase. De repente, ele se levanta e acrescenta versos cheios de emoção à música. Amigo, ou traga meu amado da minha alma, ou leve-me até ele. Thakur entra no clima de Radha. Ele fica sem palavras ao dizer essas palavras. O corpo imóvel, os olhos semicerrados, ele perdeu toda a consciência. Thakur entrou em Samadhi. Depois de algum tempo, ele recupera a consciência normal. Novamente, com o mesmo tom queixoso das gopis, ele diz: Amigo, faça de mim seu escravo e leve-me até ele. Eu me tornarei sua serva para sempre. Foi você quem me ensinou a amar Krishna, o amado da minha alma. Ou seja, ele está pedindo a alguém: me leve, por favor, ao Senhor. Veja a espiritualidade de Sri Ramakrishna. Na espiritualidade de Sri Ramakrishna, nós somos as gopis. Nós somos Radha.
Nós somos as devotas amantes de Krishna. Nós queremos o nosso amado. Por isso que a espiritualidade de Sri Ramakrishna é muito feminina, né? Porque devoção é muito feminina. Sri Ramakrishna disse, né? Vai aparecer isso no Katarita em dado momento, né? O aspecto masculino da alma fica na antessala. É o aspecto feminino de nossa devoção que adentra nos aposentos. É mais profundo, é mais íntimo, é mais amoroso. Isso é o ápice da devoção. Tem a devoção muito boa, muito positiva. É aquela coisa, né? Das maneiras como nos relacionamos com Deus, todas elas são preciosas. Existe uma muito preciosa que é você ser amigo de Deus. Amigo, poxa, quem tem um amigo sabe como é precioso ter um amigo. Amigo é uma coisa maravilhosa, mas é incomparável o amor romântico, né? O nosso, nosso companheiro, companheira, que é nosso amigo. Mas tem um degrau a mais aí, de profunda intimidade, que se realiza, inclusive, na questão carnal, física, material, de um corpo dentro do outro. Tal é a união. Então, transcendida aqui a carnalidade, nós temos que essa união da alma suprema com a alma individual, suas partes, é o êxtase do êxtase. Na manifestação de nossa jornada no mundo, as gopis representam essas almas que estão em busca da alma suprema. Se você quiser aprender isso apenas numa carnalidade, você só vai ver luxúria aqui de um monte de mocinhos querendo um rapaz. É como as pessoas se perdem na visão do relacionamento de Krishna e as gopis, de Krishna e Radha, né? E toda uma série de erotizações desse conceito. Mas não é disso que se trata. Eu lembro, já falei isso algumas vezes, que nos meus dias como membro da Igreja Ortodoxa existia um cântico, chamado cânone, ok? Cânone aqui não é uma lei, não, é uma grande composição do inário, né? Que era reservada para a preparação para a comunhão. E um dos inários se chamava Dulcíssimo Senhor Jesus. E no final desse inário se dizia assim, a pessoa dizia, né? Meu senhor, meu esposo. Homens e mulheres diziam, meu senhor e meu esposo. Porque a alma se colocava como noiva. É o mesmo, absoluto mesmo conceito. Eu, uma pessoa de mentalidade convencional e com os meus preconceitos e atado à minha identificação. Marcelo, o homem, pensava, poxa, mas é tão esquisito me relacionar com o senhor assim, falando, né, meu esposo e outras frases que davam esse toque, né, da conexão romântica. Porque eu estava colocando tudo nesse patamar. A alma não tem sexo. O quê? É a união da alma. União profunda. Essa espiritualidade profunda e primordial e maravilhosa e única está sendo dada aqui por Sri Ramakrishna. Por que única? Porque é escancarado isso o tempo inteiro. Nós vamos substituir isso por um monismo seco? Não, não vamos, não. Não aqui, lendo Catarita, de jeito nenhum. Não podemos. Seria absurdo. Não é? Então aqui podemos contemplar esse chamado. Você tem problemas com isso? Você, talvez meu amigo, né? Másculo agora, está pensando, mas eu vou ter que me pensar como se fosse uma gupi. Não se perca aqui no pensamento que você está de sari numa floresta da Índia. Não se trata disso. É a sua alma unida com Deus. Muito bem. O refrão continua cantando. Radha diz: amigo, não irei ao sagrado Jamuna buscar água. Eu vi nosso querido amigo Krishna debaixo da árvore Kadamba. Quando vou lá, fico sobrecarregada. Thakura é novamente dominado pela emoção. Respirando fundo, ele solta um suspiro. A música continua e Radha diz, na música, né? O desejo pela presença de Krishna refrescou meu corpo febril. De vez em quando, os músicos improvisam versos. Nesses improvisos eles dizem, né? Talvez ele se torne seu. Por favor, deixe-me vê-lo mais uma vez, ó amigo. A joia das joias se foi. Que necessidade tenho agora de outras joias? Meus bons dias acabaram. Eu caí novamente em tempos difíceis.
meus dias ruins não durarão o suficiente. Thakura acrescenta, esse tempo ainda não chegou. O refrão canta, tanto tempo se passou, a essa hora ainda não chegou. Tudo isso é o quê? Radha ia ao rio e via no rio Sri Ramakrishna, Sri Krishna encostado em uma árvore. Essa visão que ela tinha, ninguém mais tinha. Veja, ninguém mais via Krishna. Ela via, devido ao seu amor profundo. Então ela se refrescava na água e se refrescava de Krishna. E o fervor do seu corpo era diminuído, não é? De uma paixão aqui, ok? Porque a graça da visão do Senhor era dada a ela, misticamente falando. E aqui, toda essa ode à separação. A separação aqui é um deleite da busca. Quem já esteve apaixonado na vida sabe como é isso, né? É uma coisa visceral, dolorosa, mas ao mesmo tempo é um sabor incomparável na vida, não é? Imagine isso elevado à relação com Deus. É isso que é o chamado que temos aqui nesse tipo de espiritualidade, né? A gente não conhece as alegrias do mundo. Imagine essas alegrias dimensionadas à relação com Deus. Muito bem. A cantoria continua. Ó amigo, certamente estou morrendo. Para quem deixarei meu Krishna, meu tesouro inestimável? Amigo, não creme esse corpo de Radha, nem jogue-o no rio, esse corpo que foi destruído pelo escuro. Escuro aqui é Krishna, o negro, né? Não jogue na água, nem o entregue às chamas, mas amarre-o quando eu morrer. A árvore Tamal. A árvore Tamal era uma árvore escura que Radha via Krishna na árvore. Isso depois aconteceu também na vida de Sri Chaitanya. Ele viu uma árvore e via Krishna na árvore. Meu Krishna é negro e o Tamal é negro. Negro é a cor que amo profundamente. Preto, né? Eu aprecio desde os meus primeiros dias. Veja que o meu corpo não se separe de meu Krishna, meu negro, a quem ela pertence. Aqui, né, como sabemos, né, Krishna, o nome Krishna significa negro também. Aí aqui tem muitas formas de compreender isso. Krishna teve uma tez escura. Krishna representa a encarnação de Vishnu, que tem a cor, né, de uma nuvem escura de chuva, que significa que o oculto também, né? Muitas formas de ver. Radha é o contraponto de Krishna, ela é douradinha, né? Ela é, é, luz e escuridão aqui, né? O brilho e o escuro. Brahma e sua Shakti. Prakriti e Purusha. Em seu 10º estágio da música aqui, né? Radha desmaia. Radha, caída no chão, perdeu toda a consciência exterior enquanto repetia o nome de Krishna. Como então está alegre e brincadeira chegou a tal fim. Nesse momento, seus olhos estão fechados. Com isso acontece com Radha, que há pouco estava falando conosco. Alguém unge seu corpo com pasta de sândalo, enquanto outros lamentam. Nossa amada alma parte. Eles borrifam água no rosto de Radha, na esperança de reanimá-la. Mas será que mera água pode salvar alguém que está morrendo por amor por Krishna? Vendo Radha desmaiada, suas amigas cantam o nome de Krishna. Ao ouvir o nome de Shyam, nome do negro, né? Krishna, ela recupera a consciência. Então, vendo a árvore Tamal, ela pensa que talvez o próprio Krishna tenha vindo até ela. Pelo nome de Krishna, restaurada a vida, Radha olha ao redor e procurando, não conseguindo encontrar o rosto de seu amado, ela chora a mais amarga das lágrimas, chorando: onde está Sridham, cujo nome você canta? Traga-o aqui para que eu possa vê-lo uma vez apenas mais. Então, avistando a árvore Tamal negra, Radha exclama: eis, aí está o meu brasão de Krishna. Ao ver um pavão na árvore, ela suspira. Aí você vê sua crista emplumada. Seus amigos decidem enviar um mensageiro para Mathura. O mensageiro faz amizade com uma moradora da cidade, da sua idade, que lhe pede credenciais. Ou seja, Radha está nesse estado total de êxtase. Ela identifica a árvore com Krishna porque a árvore é negra.
e ela se abraça à árvore porque percebe nisso um sinal de Krishna para ela. E os Krishna era um rei, ok? Ele saiu de uma cidade e foi reinar em outra. E as gopis que conviveram toda a infância e adolescência de Krishna sentem essa saudade profunda, e Krishna conheceu Radha na sua infância. Então esse mensageiro leva a mensagem, né? Um amigo mensageiro de Radha diz: não terei que ligar para ele, ele virá sozinho. Ela então vai com a mulher, a Mathura, até onde Krishna está e chama, chorando com o coração saudoso: onde está você, ó Hari, a vida das gopis, a amada de minha alma, a namorada de Radha? Onde está? Essa alma é Krishna, ok? Sua avisadora de sua vergonha, venha se mostrar. Eu disse com grande orgulho. A música continua. A música é uma longa declamação desta relação, né? Entre as gopis e Radha, que representam todas elas, o amor por Krishna. E vai continuando por aí. Então o refrão canta sobre Radha sendo unida a Krishna. E Thakur acrescenta: olha, Radha está de pé, virando-se e balançando, parado agora à esquerda de Shyam, como uma trepadeira abraçando a árvore tamal. Agora cantam os nomes do Senhor, acompanhando-se com tambores e símbolos. Vitória para Radha e Govinda. Vitória para Radha e Govinda. Jai Radha, Jai Govinda. Né? Todos são tomados pela loucura do seu amor, do amor por Deus. Thakur dança. Os devotos também dançam, tomando um círculo ao redor deles e cantando Jai Radha Govinda, Jai Radha Govinda. A imagem, né, de Radha e Krishna juntos, né, como essa trepadeira que abraça a árvore tamal, é a conexão de Brahma e sua Shakti, de Prakti Purusha. Nós vemos que aqui Sri Ramakrishna está com os devotos, e tudo que temos nesse primeiro capítulo aqui é Sri Ramakrishna se emocionando diante de uma canção que fala do profundo amor de Deus pelo seu devoto. Da alma imortal com a suprema alma. Veja, não temos aqui nenhuma parte que ele está sentado e falando alguma coisa. Toda a expressão disso aqui é seu ensinamento. Toda a expressão desse momento aqui não é simplesmente uma emoção, uma alegria, não. É ensinamento. É doutrina, teologia, filosofia profunda. Ensinamento de Sri Ramakrishna. Vedanta de Sri Ramakrishna é esse aqui. Esse é o Vedanta de Sri Ramakrishna. Nós somos Radha, nós somos os gopis, nós somos a alma imortal em busca do nosso amado. É isso que somos, porque nós somos gerados do poder primordial de Deus, a amada de Deus, a sua esposa, a mãe, pai e mãe. Nós somos partes de Deus gerados desse poder primordial. Nossa identificação é com Radha, nossa identificação é com os gopis, porque nós somos gerados da Shakti. E nós nos unimos ao Purusha. E nisso ganhamos uma forma eterna. E somos também Purushas. Veja, identidades eternas unidas. Isso que vemos aqui na forma de canção, na forma de dança, na forma de lágrimas, na forma de emoção, é filosofia Vedanta de Thakur. É isso que temos. Talvez eu não goste, talvez isso seja muito emocional, talvez isso seja muito... Beleza, perfeito. Mas se quer seguir o caminho de Sri Ramakrishna, esse é o sabor. Muito bem. Capítulo 2. Inocência e realização de Deus. Serviço a Deus e deveres do mundo. Quando a música termina, Thakur senta-se um pouco com os devotos. Niranjan, que depois será, né, um discípulo, chega e prostra-se diante dele em saudação. Ao vê-lo, Thakur se levanta e com a expressão alegre diz: então você veio? Para M. Ele diz para M: olha, esse menino é extremamente simples. Tal abertura e simplicidade não ocorrem sem muita austeridade em nascimentos anteriores. Uma pessoa astuta e calculista não consegue conhecer Deus. Lê tudo de novo. Niranjan se apresenta a Sri Ramakrishna, é um jovem,
Sri Ramakrishna se levanta, especialmente o sauda, dizendo: ó, você veio, que alegria que você está aqui. E diz para M, quem é M? O escriba desse Catanrita. Porque para nós, que está sendo dito, ele diz, esse menino é muito simples, é muito aberto, isso não se consegue de uma vida só, muitas austeridades em vidas anteriores permitiu este nascimento agora de um coração aberto. Aí ele diz, por quê? Uma pessoa que é muito astuta, ó, sagaz, ó como eu sou, conhecedor profundo e calculista, preso a mecânicas e arranjos da filosofia e do pensamento, não consegue conhecer Deus. Sri Rabana Maharaj dizia, você precisa desaprender tudo o que aprendeu para poder compreender, conhecer Deus. No filme O Império Contra-Ataca, temos o diálogo entre Yoda e Luke Skywalker, guru e o seu discípulo. Né? E temos ali que, em algum momento, Yoda diz, você precisa desaprender tudo o que aprendeu. Quem quiser ver o filme Império Contra-Ataca, a cena de Yoda instruindo Luke no pântano de Dagobah, vai perceber ali o quanto da influência do Vedanta de Sri Ramakrishna está presente naquela ideia de força dos Jedi. Por quê? Não é? Joseph Campbell, que foi um grande instrutor, aconselhador, né, de George Lucas para a concepção filosófica, era muito amigo, inclusive, de Swami Nikhilananda. Joseph Campbell ajudou a conceber a edição do Evangelho de Sri Ramakrishna. É preciso desaprender aquilo que aprendemos. É preciso deixar de sermos calculistas. Isso não quer dizer irracionalidade, isso não quer dizer burrice, não quer dizer ser tosco. Isso quer dizer que o nosso intelecto mal consegue resolver as coisinhas do nosso dia a dia. Vemos o mundo, a grande porcaria que o mundo é, constantemente. Não pense que é agora, né? Não seja ingênuo. Não acho que é agora que o mundo está com problemas. Não, é só agora que seus olhos de fulano, ciclano e beltrano estão acordados olhando esse mundo. Mas é sempre essa porcaria aí. Escravidão, guerras, lutas, incompreensões, racismos, idiotices, estupidez, luxúria e ganância. E nós estamos calculando porque nós somos muito espertos, né? Nós temos filósofos, pegue Marx, vamos resolver os problemas do mundo, pegue os grandes pensadores, nós vamos encontrar uma saída. Nós vamos encontrar uma saída. Não, não vamos encontrar saída. Aquele que quer conhecer Deus não pode ter esse intelecto. Existem pessoas maravilhosas, muito boas, muito brilhantes, que vão estar no mundo nos seus primeiros lugares, mas não vão conhecer Deus. Ok? Para conhecer Deus, então, vidas e vidas e vidas precisamos ter para esquecer aquilo que aprendemos. Como diria Yoda naquele filme com Luke, você não é esta carne grosseira. Seres luminosos nós somos. E é só assim que podemos conhecer Deus. Mas não será por orgulho de sermos seres luminosos, que aí vamos ao outro extremo, né? Eu sou o Brahma. Não, você não é. Faça um cosmos para mim agora. Você não faz, né? Muito bem. Então, Sri Ramakrishna está dizendo para nós, para olharmos para Niranjan, e está dizendo para M dizer isso para nós. Você não vê que onde quer que Deus tenha encarnado houve ingenuidade? Qual simples era Darastal, Nanda Ghosh, o pai de Sri Krishna, estava livre de dolo. E primeiro ele fala, né, dos pais de Rama, do pai de Krishna. Livre de dolo. Diz o ditado que a natureza ele tem exatamente como de Nanda Ghosh. Podemos falar paralelamente do Senhor Jesus. Pense na Sagrada Família, pense na imagem que nos remete a Virgem Maria e São José.
Não é a imagem disso? Simples, simples carpinteiro, aquela simples mocinha, não é? O que temos na imagem da manjedoura? O que temos na imagem da pobreza da Sagrada Família? Ingenuidade, pureza, não é? Abertura para Deus. Os pais de Sri Ramakrishna. É isso que temos. Onde Deus vem? Onde Deus vem? Ah, diferente, você pode pensar, né? A família de Siddhartha Gautama veio, não é? Uma família real, e com grande pompa, com grande, né, predição a respeito do seu poder. Qual é a grande mensagem do Senhor Buda? É que ele abdicou de tudo isso para nos mostrar o caminho, né, do mais nobre. Não é? Mas de modo geral é isso. Nós temos o que? Pureza, simplicidade, mansidão. Os devotos estão livres de fraude. Thakur está insinuando que Deus encarnou novamente, né? Mas Renato Gupta está pensando, será que Sri Ramakrishna está falando dele também? Que veja, Sri Ramakrishna não diz isso. Veja o meu caso. Não, não diz isso. Mas nós aqui contemplamos isso, né? Será que Deus encarnou novamente? Pergunta, né, retoricamente, Mahendranath Gupta. Sri Ramakrishna diz para Niranjan: parece que uma película sombria se espalhou pelo seu rosto. Isso ocorre porque você trabalha em um escritório. Você tem que manter contas e realizar tantas outras tarefas lá que fica sempre preocupado. Você tem um emprego, como outros homens no mundo. Mas há uma pequena diferença. Você aceitou o trabalho pelo bem de sua mãe. Uma mãe venerável. Ela é a própria personificação da bem-aventurada Mãe do Universo. Se você tivesse arranjado um emprego para sua esposa ou filho, eu teria dito: que vergonha, você está amaldiçoado. 100 vezes mais vergonha para você. Veja, interessante isso. Sri Ramakrishna percebe que no semblante de Niranjan existe um certo desânimo, um certo cansaço. Por quê? Em virtude do seu fardo mundano. Ele trabalha num lugar, num escritório, e muitas vezes tem o quê? Arranjos, mentiras, conversas mundanas, mesquinharias. E Sri Ramakrishna diz: eu sei que isso é pesado, mas você faz isso porque você quer sustentar sua mãe. E isso é muito valoroso, por quê? Porque a mãe é uma personificação da Mãe Suprema. Aí ele diz: se você tivesse feito isso por causa de esposa e filhos, não seria a mesma coisa. Aí alguém pode achar que, poxa, mas estranho, nós não temos responsabilidade também com a nossa família? O ponto é que Sri Ramakrishna está colocando aqui o sacrifício de alguém pelos pais como uma relação altruísta. Enquanto o sacrifício que nós fazemos pela nossa família que nós criamos se dá como derivado de nosso apego a uma certa mundanidade. Sri Ramakrishna vai nos dizer infinitas vezes que nós temos responsabilidades com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a nossa família, e nós não devemos ser negligentes. Mas o ponto é, quando nós corrompemos a nossa vida espiritual para manter isso, aí nós degradamos tudo. Ou seja, você está no emprego, às vezes, que é muito mundano, mas é para sustentar os seus pais, é um sacrifício profundo. Quando você mantém um emprego muito mundano, e aqui mundano é no sentido de tem a ver com mentira, tem a ver com desonestidade, tem a ver com coisas assim, mas é para sustentar a sua própria casa, isso tem mais a ver com você do que com sacrifício. Entende? Muito bem. Aí Sri Ramakrishna diz para Mani Malik: veja só, esse garoto está livre de dolo. Ele só tem um defeito. Às vezes conta uma mentira. Um dia ele disse que viria, mas não apareceu para Niranjan. É por isso que Rakal perguntou por você. Não veio me ver, mesmo tendo vindo para Aridharra. Sri Ramakrishna era muito apegado aos seus devotos e de vez em quando fazia essa colocação que a gente percebe o humor aqui, né? Mentiu porque disse que vinha e não veio. Isso é uma afeição. E Niranjan disse: eu fui a Aridharra há apenas alguns dias. E Sri Ramakrishna disse para Niranjan: ele é o diretor, ele foi ver você e eu enviei para M. Você me mandou Baburã outro dia? Ou seja, continuidade do assunto sobre os encontros e desencontros. Essa conversa vai continuar, estamos apenas iniciando essa 10ª sessão, mas já estamos chegando aqui no momento limiar do nosso vídeo aqui, em que Sri Ramakrishna continuará conversando com esses e vamos ter uma ótima conversa. Hoje, centramos tudo, ou a máxima parte disso aqui, em 2 quesitos.
A espiritualidade, o Vedanta de Sri Ramakrishna é sobre a relação amorosa da alma individual com Deus. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. É sobre vocês e Deus. Sobre cada um de nós e Deus. Cada um de nós e Deus. Uma relação pessoal amorosa. Uma relação pessoal amorosa de dois. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. É sobre o casal divino. É sobre nós que buscamos Deus. E a parte outra aqui é sobre o que faz de nós capazes de conhecermos Deus. É sermos simples e abertos, não sermos calculistas. Nós continuaremos nessa meditação na próxima semana, se Deus quiser. Meus amigos, ótima semana para vocês. Fiquem em paz e nos encontramos aqui, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.